Agora é para valer, pessoal, agradeço a presença do nosso convidado, Dr. Rodrigo Valgas dos Santos. Vamos falar, dentre vários assuntos, o tema principal, a sua obra, que já mostro aqui para o nosso público, Cook, Direito Administrativo do Medo. Você acaba fugindo de suas responsabilidades porque, como diz o ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso e muito mais hoje. Eu vejo aqui que o prefácio do Dr. Marçal Justen Filho, apresentação do nosso colega e amigo Dr. Rui Samuel Espíndola também, membro da academia, a editora Revista dos Tribunais, e o Rodrigo, que eu vou tentar resumir aqui. O Rodrigo, além de ser mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, dentre outros estudos e base teóricas que formou a sua forma de atuar e a sua forma de ver o mundo, tanto no aspecto jurídico como pessoal. Eu tomo a liberdade de dizer, Rodrigo, que não é uma crítica, mas por conviver mesmo na academia, a gente vê muitas vezes, não por má intenção, mas um distanciamento da academia, né, das pesquisas, dos estudos, com a realidade prática. E não, como eu disse, não intencionalmente, mas às vezes um estudo, uma pesquisa, que evidentemente tem a sua contribuição, todas elas têm, mas que às vezes acabam perdendo um pouco da sua praticidade, pois elas estão afastadas e são incompatíveis, pelo menos no primeiro momento, com a adequação de problemas práticos, que é muito o que a gente fala aqui. Fala para o vereador. Fala o que para o vereador? Dicas, sugestões, ideias. Onde é que o bicho pega? Onde é que o calo aperta? Quer dizer, como solucionar esses problemas do dia a dia no nosso público-alvo, que é o município, onde o cidadão vive, no ginásio, na escola, no hospital, tempos de pandemia. Então, Rodrigo, ao tempo que eu te cumprimento, te agradeço, e como eu disse, a tua teoria, o teu estudo de pesquisa, e agora finalizo o meu raciocínio, ele está linkado com uma longa atividade na advocacia, né? Escolher-se de ver, nunca, o Rodrigo vai fazer concurso para promotor ou para juiz? Não, o Rodrigo é aquele cara que era estagiário, público que está nos escutando, e eu fui estagiário, tive essa honra, na história da advocacia, com o falecido Dr. Jonas Nunes e Faria, ex-juiz federal, com o Dr. Maurício Dávila. De vez em quando eu vejo lá o Dr. Maurício, esses dias eu encontrei ele, Dr. Roque, ex-colega e promotor. Quer dizer, são pessoas aí que são referências, e eu e o Rodrigo tivemos a oportunidade de estagiar junto nesse escritório, e lá na época, e aqui não vai nenhuma bajulação ou agradecimento vazio, mas na época o Rodrigo já se destacava como aquele estagiário dedicado, estudioso, CDF, até na nossa linguagem popular antiga, mas mais do que isso, focado na advocacia. Já se via no Rodrigo o olho brilhando quando se falava de advocacia, e o resultado não poderia ser outro, né? Hoje, um dos advogados mais conceituados de Santa Catarina e do Brasil na área. Não é à toa que esse livro, O Direito Administrativo do Medo, é um dos livros mais vendidos e acessados no site do Amazon do Brasil. Referências, várias pessoas que atuam têm se apoiado nos estudos e na pesquisa do Rodrigo nesse livro para fazer comentários, para fazer reflexões, várias, né? Cita aqui o Lenny Streck, dentre outros, mas enfim. Rodrigo, bom dia, agora é para valer, também aqui nos bastidores ali no Instagram, mas o que interessa é o nosso público-alvo, né? Os vereadores, assessores legislativos, essa parceria com o SEAP Brasil. Meu agradecimento ao Paulinho, ao Cleiton, ao Eric, ao Cook, que está aqui nos bastidores. Bom dia, Rodrigo, é um prazer. E, né, deixando a palavra livre, mas já começando com essa provocação, né? Esse conceito, direito administrativo do medo, diz o Paulinho aqui do SEAP, dizendo, mas a gente vai espantar os vereadores. Eu disse, não, ao contrário. Se a gente está fazendo uma crítica direta, de reflexão, é o sistema jurídico, é o sistema administrativo, é o sistema burocrático que muitas vezes amarra
como eu iniciava aqui no início, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bom dia, Rodrigo, é um prazer. Imagina, bom dia, meu caro Afonso, dizer que é uma honra, sobretudo, estar aqui, né, no teu episódio número 3, né, com essa temática do direito administrativo do medo. Minhas palavras iniciais certamente são de agradecimentos à tua pessoa, que eu tenho uma estima e uma admiração muito grande. Desde o tempo que tive a honra de estagiar contigo e também igualmente dedicado, tu eras igualmente, a gente percebia o brilho no olho, como falaste muito bem, né, do teu entusiasmo pelo direito, né. Então dizer que foi já são aí nessa altura do campeonato, né, meu caro Afonso, sei lá, uns quase 30 anos, né, passados, então... lembro de ti do Catarinense, quando nós estudamos juntos também, né? Então é uma honra estar com você aqui. Agradecer ao SEAP Brasil também essa oportunidade de dialogar também com os vereadores. E creio que nesse bate-papo de hoje vamos tentar deixar as coisas bem práticas, bem concretas, né? Trazer questões, esse fenômeno do direito administrativo do medo para a realidade dos gestores e dos nossos vereadores, que é a eles que se destina aqui o nosso programa. Esse tema do direito administrativo do medo, né, como falávamos há pouco, ele quer significar esta ideia de uma certa paralisia, de um apagão das canetas, de um medo em decidir, isso que colocasse muito bem, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Esse é um fenômeno que já está sendo identificado no Brasil já faz algum tempo, né? Já desde 2015 nós já temos trabalhos, né, artigos já na internet intitulados exatamente Direito Administrativo do Medo, que de algum modo foi a expressão que acabou pegando para poder identificar esse fenômeno. Mas faltava ainda, e o objetivo do livro é esse, um texto que discutisse, bom, qual é a causa disso? O que isso está acontecendo? O que leva a isso, né? Que tipo de controle pode estar fomentando isso e quais as disfuncionalidades, uma expressão meio complicada, mas que para esclarecer e trocar em miúdos aqui para os nossos vereadores, quando uma coisa não está a funcionar muito bem, não está adequada no sistema, né? que está acontecendo para que esse fenômeno ocorra. Onde mais isso acontece? Na gestão pública. E é claro, nós não temos como escapar das ações de probidade, nos processos dos tribunais de contas e também na justiça eleitoral, né? Tudo temas da tua alta predileção, todos eles, né? E, finalmente, quais são as consequências disso para a gestão pública? Porque a paralisia decisória, Afonso, é um aspecto só. O apagão das canetas é um aspecto. Tem coisas muito mais interessantes e sutis, só para citar um caso. Por exemplo, a ideia nas chamadas, último capítulo me debruço sobre as técnicas de fuga da responsabilização, que eu acho que o título já é autoexplicativo, como você tenta fugir, se esquivar, se proteger, se blindar de uma eventual responsabilização estando à frente de cargos públicos, né? Um deles, por exemplo, é a técnica da delegação, inclusive uma técnica já utilizada na Inglaterra. Esse fenômeno, isso é curioso, não é só um fenômeno brasileiro. Então, assim, você delega, por exemplo, a outros agentes públicos a homologação de licitações, por exemplo. Em vez do prefeito, né, nossos vereadores que estão aí nos vendo, né, em vez do prefeito ele mesmo homologar a licitação pública, ele, para se esquivar, fugir dos riscos de responsabilização, que é ter participado de um processo licitatório, ele acaba utilizando dessa técnica de delegar a terceiros, entre outras tantas técnicas que mais tarde a gente pode conversar. Mas o tema, digamos assim, debate, transita nestas questões. Beleza, Rodrigo. SEAP Brasil, fala para o vereador, terceiro episódio, hoje com esse tema, Direito Administrativo do Medo. O Rodrigo, tu estava falando agora, até a gente fez um roteiro aqui que tu me ajudasse a fazer de questionamentos, mas já improvisando aqui, a partir da tua fala, me veio duas questões, e eu queria ver justamente, e aqui é a tua praia, que tu estudasse isso, e eu realmente não sei, então é só uma provocação para saber. Talvez a minha dúvida seja a dúvida de muitos membros do Ministério Público e de muitos prefeitos e de muitos agentes públicos mesmo e vereadores, porque aqui abrindo um parênteses, né, a gente pega, se deslocamos para o nosso foco, que eu sempre digo, não é jogar o confete nos vereadores ou no prefeito ou no município. Penso que a federação esteja distorcida, né? Porque a vida do cidadão é no município. O cidadão não vive em Brasília, não vive a capital,
não vive uma coisa abstrata que é o Estado e o país, né? Embora faça parte, não estou aqui contra a federação, mas a vida dele é na padaria do bairro dele, na escola do filho, e isso está no município. E quem resolve o problema que faltou água, que faltou luz, ou um problema de saúde, é o administrador municipal, é o vereador, que muitas vezes 2 horas da manhã vai lá o eleitor, seu João, olha o que está acontecendo, e ele quer resolver aquele problema prático. E aí entra o direito administrativo do medo. Até que ponto eu como vereador, eu como prefeito, eu posso agir para solucionar um problema ou eu tenho que tomar cuidado com a lei de responsabilidade fiscal? Por exemplo, só estou dando um exemplo, né? E aqui 2 pontos que eu queria te provocar. Primeiro, é possível um administrador público, especialmente no município de pequeno já para porte médio, e claro, muito mais nos municípios maiores, ter uma administração pública, abre aspas, aqui eu estou falando um termo no seu sentido amplo e genérico, para botar qualquer irregularidade nesse mesmo balaio, é possível um governo, numa esfera administrativa de um prefeito, ou mesmo no governador, ou muito mais um governo federal, sem uma prática de corrupção em todo o governo? E explico. Modesto Carvalhosa, até hoje em voga, né? Modesto Carvalhosa, eu estudava ele quando eu era acadêmico de Direito, está ele lá como um dos atores participantes fundamentais do impeachment da ex-presidente Dilma, está ele agora aí também nesse movimento do impeachment também do governo Bolsonaro, sem entrar no mérito dessas questões, mas uma pessoa já com uma certa idade e muito ativa. E Modesto Carvalhosa, lá nos anos 80, já dizia: por mais probo e honesto que seja o administrador público, o seu governo haverá atos de corrupção. Então a questão é identificar esse ato de corrupção e reduzir, penalizar quem for o responsável e tal. E a partir disso, se verdadeira esse princípio basilar, a gente já começa, digamos, com um problema. Pô, no meu governo vai ter corrupção. O que tem a ver muito com o administrativo do medo. Isso vai me travar ou eu tenho que ter a consciência e o equilíbrio necessário para saber que isso faz parte, abre aspas, das regras do jogo? E a segunda provocação que já faz um link com essa questão de Modesto Carvalhosa, onde a corrupção vai estar em qualquer governo, por mais honesto que seja o administrador público, nós temos a questão do, não sei se tu trata disso na tua obra, o equilíbrio e limites. Por que faço referência a essas 2 questões, equilíbrio e limites? Porque o direito administrativo do medo pode justificar o mau administrador, é uma justificativa para ele, mas efetivamente, que acho que esse é o foco principal da tua obra, o direito administrativo do medo pode travar, engessar, impedir pessoas que querem atuar, se elegeram democraticamente para isso e são impedidas, porque ficam realmente, o sistema, ele abre aspas, ele é desfuncional, como tu dissesse, ele não funciona, a pessoa está bem intencionada, se planejou, mas não consegue executar em virtude do sistema os seus atos. Então eu queria que falasse sobre isso. E justamente lembrando de algo que eu escutei algumas vezes no interior, que eu te comentava aqui nos bastidores, do prefeito chegar, do promotor da cidade, que manda ofício todo dia, faz aquilo, resolve aquilo. O prefeito chega para o vereador, está aqui a chave da prefeitura, a partir de amanhã a prefeitura é sua, porque eu não posso trabalhar, o promotor está desconectado com a realidade. Então, quais são os limites e o equilíbrio disso? E está certo, Modesto Carvalhosa, todo governo, no menor ou no maior grau, vão existir atos de corrupção ou irregularidades? Olha, muito instigante as tuas provocações. E esse é um tema, assim, muito complexo. Em que sentido? Envolve muitas variantes, muitas questões, especialmente num país como o nosso, no Brasil. Que é um país, que eu brinco que não há um país chamado Brasil, há Brasis. Você tem municípios no Brasil que não tem nem contador. Imagine você falar em responsabilidade fiscal. É uma realidade muito diferente. Muito isolados, às vezes, geograficamente. Daí até as dificuldades de você, por exemplo, implementar uma nova lei de licitações, como a 1473,
que é um sistema altamente complexo, pensado mais na União, para um pequeno município lá no Amazonas é muito mais complicado, né? Muito mais difícil. Então nós temos muitas realidades. E nós temos práticas, e você é um profundo conhecedor dessa matéria, né? Práticas arraigadas na gestão pública brasileira, patrimonialismo, fisiologismo. Nós sabemos que isso é uma realidade. Não que o Brasil, e na minha percepção, seja dos piores países do mundo na questão da corrupção, absolutamente. Inclusive esse índice da transparência internacional, ele não me parece de todo fidedigno. Os resultados estão péssimos ultimamente, mas sinceramente, do que acompanha a administração pública há tantos anos, se nós pensarmos o que era o Brasil há 20 anos atrás, em termos de boas práticas, de governança, de boa gestão pública, eu acho que é absolutamente incomparável com a realidade que nós temos hoje, em boa parte por ação e boa ação dos órgãos de controle, né? Sem dúvida, temos que reconhecer isso. Mas daí a dizer que somos o pior, esse complexo do vira-lata que nós temos, né, de imaginar que o Brasil, eu confesso discordar radical e totalmente disso, e não é a realidade do que eu tenho visto nos últimos 20 anos na administração pública brasileira. Mas a gente acredita nisso, a gente acha que nós somos realmente o pior país do mundo. Não somos, porque temos corrupção na França, né, nós tivemos aí o governo Sarkozy, discussões no governo Bush, discussões com a indústria armamentista na época da guerra, né, nós tivemos o primeiro-ministro do Japão, né, meu caro Afonso, afastado por envolvimento com a Yakuza em 2015, veja bem, né? Então essa ideia de corrupção é um fenômeno nosso, eu acho que ele é um fenômeno mundial, como você é um estudioso do tema, e no Brasil nós a temos, sem dúvida. Mas daí a dizer, e pega a tua primeira pergunta, a tua primeira provocação, né, que é impossível governar sem que haja atos de corrupção, olha, o problema, e aí vem a complexidade, é que a corrupção ela pode envolver muitos atores. Então, às vezes, o prefeito mesmo, ele particularmente está bem intencionado, supondo que esteja, né? E não está envolvido com um ato diretamente de corrupção, que pode acontecer no seu governo. Para que ele seja punido por isso, nós temos que demonstrar um nexo de causalidade, que ele de algum modo aí atuou, agiu para aquele resultado danoso de algum modo, né? Mas um prefeito, daí a gente presumir também que necessariamente ele estará envolvido nesses atos de corrupção, acho que não podemos generalizar. Agora, que diante da complexidade, diante da quantidade de agentes públicos que existem numa gestão pública, um fiscal, por exemplo, uma questão de fiscalização de obra que pede algum valor para deixar de aplicar um embargo a uma obra que esteja sendo irregularmente, isso aí o prefeito não tem a menor ingerência sobre esse tipo de coisa. Então, assim, que esses pequenos atos, né, essa corrupção, assim, digamos, no varejo, né, ela aconteça, é um fato, né? Agora, daí a levar isso necessariamente, digamos assim, ao gestor recém-eleito, não necessariamente, embora em alguns casos sim. E você fez uma outra provocação muito instigante também. É possível, de algum modo, se eu entendi bem a tua segunda colocação, o gestor, com esse medo, poder fazer alguma coisa, poder se deslocar, não usar desse medo como uma espécie de desculpa esfarrapada, às vezes, né, para não agir. Veja, eu acho assim que o fenômeno do direito administrativo do medo, digamos assim, o medo em doses homeopáticas, vamos colocar assim, né, ele é bom, né? Todos nós temos alguns medos na vida de cada um, os vereadores aqui têm alguns medos, e esses medos fazem com que a gente pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa, né? E nesse sentido, então saber que tem órgãos de controle atentos, por exemplo, isso, obviamente, de algum modo inibe, isso de algum modo dá uma freada em algum impulso um pouco mais, digamos assim, né, em prol da corrupção. Isso, uma dosezinha é adequada. O que não dá, obviamente, é para o sujeito ficar num nível de racionalidade tal, que não importa o que ele faça, necessariamente vai ser acusado de algum ato de corrupção. E aí é que vem a tua provocação última, interessante, olha, é o prefeito que chega para o promotor e diz, olha, não dá, está aqui a chave da prefeitura, pode administrar no meu lugar, né? Porque do jeito que está não dá. E aí nós temos um fenômeno bastante complexo, só para ir concluindo essa parte. É que, de um lado, a sociedade brasileira, e com razão, nos últimos 20 anos, ela, nos órgãos de controle de um modo geral, ela depositou muito fortemente as suas esperanças de um Brasil melhor. Não que ela esteja equivocada, num certo sentido, fazer isso.
Mas não é a nossa solução, porque quem tem que dar solução e o programa é isso. Você está falando para vereador, o protagonismo é do município, é do legislativo, é do poder executivo, né? Então, foram eleitos democraticamente? Foram eleitos democraticamente para isso, né? Mas a gente, talvez descontente com o nível, quer de escolaridade, quer de ética desses governantes, passamos a acreditar que os órgãos de controle, de algum modo, administrariam melhor do que esse pessoal que é eleito por esse negocinho aí chamado voto popular, né? Isso tem um quê de perigoso, porque fora da democracia, e estamos em pleno acordo quanto a isso, não há salvação. E a nossa democracia, ela tem lá as suas dificuldades, nós temos o nosso caminho civilizatório, nós não somos a Dinamarca ainda, né? Nós não somos a Suécia, que aliás, há 100 anos atrás, um dos países mais corruptos do planeta, a Suécia, né? Como os Estados Unidos. Aquele filme Gangues em Nova York, só para citar, cita bem do ambiente absolutamente putrefato da política norte-americana 100 anos atrás. Então nós temos, eu sou otimista, nós temos aí o nosso caminho civilizatório. Mas aí voltando, então os órgãos de controle, preocupados com a boa gestão pública, às vezes falta aquilo, traduzindo um pouco nossos vereadores, que em direito a gente chama de deferência, né? A ideia de deferência, que é o seguinte: olha, eu atuo até um certo limite. A partir daqui é você que atua e eu tenho que respeitar as suas decisões. E essa deferência, e aqui não é o Ministério Público só não, estou falando do Tribunal de Contas, estou falando do Judiciário mesmo, né? Essa deferência, ela precisa ser exercida e ela é um problema de plano de mentalidade. O que é que eu quero dizer? É uma questão de visão de mundo. É como você enxerga o político. Porque quando você começa a enxergar o político como se ele fosse um nada mesmo, como se ele fosse um sujeito que só faz corrupção, você não respeita. Você não respeita essa pessoa. E ao não respeitar essa pessoa, você pode eventualmente invadir competências que não seriam suas próprias, né? Ou dos órgãos de controle. Então, esse equilíbrio, ele exige diálogo institucional. Esse equilíbrio exige, sim, que o Executivo dialogue com o Ministério Público, mas exige também respeito mútuo, tanto do Executivo saber que está limitado pelo controle e tem que estar, imagina um país como o nosso sem controle, seja um desvario, né? Mas o controle, de algum modo geral, respeitando também essa função administrativa típica, né? Eu acho que se a gente tiver esse diálogo institucional e esse respeito mútuo de deferência, eu acho que nós podemos evoluir bastante. Rodrigo, eu concordo, assim embaixo. E é muito bom, né, ver alguém, né, com tanta serenidade e base, né, porque é um estudo de alguns anos. A gente sabe que às vezes as pessoas não sabem o trabalho que tem, então é você, abre aspas, parir uma obra como essa, que é objeto de uma tese de doutorado, de estudos, de vai e vem, enfim, de todo o sacrifício. Você bem sabe dessas dificuldades lá em Salamanca, né? Ano passado, graças a Deus, também pariu o meu, que ainda não virou o livro, mas vai virar em breve, se Deus quiser. Mas, Rodrigo, eu estou indo das tuas deixas aqui, né? E tu fizesse referência aos Estados Unidos, a outros países, né? A própria Coreia. Veja a Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Sul, a mesma cultura, mesmos hábitos, né? Como o sistema político e como a questão histórica dessa separação foi determinante para a história. Hoje a Coreia do Sul, que na década de 80 tinha índices similares ao do Brasil, após investir maciçamente na educação, transformou o país, né? Tanto na esfera administrativa como na esfera empresarial e privada. Então, assim, a gente vê os resultados da educação, que é a menina dos meus olhos, né? Sem educação a gente não muda tudo isso. Mas tu fizesse referência também à Suécia. Suécia, 1809, um poço de corrupção. Após perder uma guerra para a Rússia, onde perdeu parte da União Soviética, onde perdeu parte do seu território, que hoje é a Finlândia, inclusive, a sociedade, justamente no fim desse poço, e tem documentos desses relatos, isso ocorreu também na Itália, só que a Itália acabou não levando a sério esse compromisso social, esse pacto social na Suécia, por estar no fundo do poço, com a corrupção enraizada, tanto na administração pública como na vida privada das pessoas, em todos os níveis, determinou um pacto social. Olha, isso está fazendo mal para todo mundo, vamos mudar a maneira de agir, vamos cada um fazer a sua parte.
né? Que é o que a gente chama de um problema de ação coletiva, né? Se todos compram aquele problema, ainda que no primeiro momento eu possa perder individualmente, mas o coletivo todo vai ganhar e a gente cria círculos virtuosos, né? Que acho que um pouco disso que tu falasse, que é possível sim, e nesse aspecto eu concordo contigo. Eu também sou uma pessoa com bastante esperança num Brasil melhor. E falasse será que os índices de percepção do Transparência Internacional são equivocados? Eu concordo contigo, mas até justifico. Eu acho que eles não estão errados, Rodrigo. Eu acho que isso é um pouco objeto justamente do que tu falasse. A nossa atenção, a nossa preocupação, a valorização do brasileiro em relação ao fenômeno da corrupção, lembrando que a corrupção não é uma luta em si, uma cruzada contra a corrupção, mas corrupção eu quero uma educação melhor, porque a corrupção tira uma educação melhor. Corrupção é falta de saúde. No tempo de pandemia a gente viu isso diretamente em todo o país, com escândalos, né? Bem na época que a gente precisa. Então a corrupção é igual à deficiência das políticas públicas. Corrupção é igual a menos felicidade, menos harmonia, menos chance de ser feliz na vida prática. Então por isso a corrupção faz mal. A corrupção não é uma graxa na engrenagem para alimentar o sistema, como alguns defendem. Não, a corrupção é falta de educação, falta de saúde, falta de trabalho, falta de segurança. Isso é corrupção. E te digo isso porque talvez esses índices da Transparência Internacional são justamente um resultado do crescimento da educação do brasileiro em relação à preocupação com o fenômeno da corrupção. Então a gente percebe ele mais. Isso não quer dizer que ele seja maior do que outros países, mas por a gente perceber mais o índice, tanto é que é um índice de percepção e não de quantidade efetiva, que seria até um pouco difícil de avaliar e checar, mas talvez só fazendo aí uma reflexão, porque eu também não tenho dados estatísticos sobre isso, mas por ser percepção, a gente tem evoluído na percepção. Isso é positivo, né? Isso é positivo. E só para, então, continuar essa provocação, tem um autor americano, Robert Clifford, que diz, tu falasse ali, olha, o controle, ele tem que existir. Né? O medo em doses pequenas, ele é positivo, porque a gente, quais são os meus limites? E justamente, esse autor americano, Robert Klittger, diz o quê? Corrupção é igual a monopólio de poder, eu detenho o monopólio de decisão sobre alguma coisa, discricionalidade ilimitada, agora eu vou dar para o Rodrigo, não, agora eu vou dar para o Cook. Eu posso fazer o que eu quiser com o poder desse monopólio que eu detenho, então discricionalidade limitada, menos o que, Rodrigo? Accountability, falta de prestação de contas. Então, não estaria aí um vínculo direto, eu não sei se, ainda que linha lateral tu aborda isso, como, já que o controle é importante, já que a prestação de contas, eu sempre digo, todos nós que somos, prestamos serviço público, somos no sentido amplo servidores públicos. Às vezes o cara que está num cargo, digamos, mais destacado, ele esquece disso. Né? A gente está ali para servir. E prestar contas disso não é uma ofensa. Pô, tá duvidando? Não estou duvidando, meu amigo. Os impostos são pagos e são cagos, e o salário de um promotor de justiça, de um juiz, de um membro do Tribunal de Contas, de qualquer área, né? Legislativo, executivo, eles têm que prestar contas. Né? Então, torna a repetir e volta aqui, Rodrigo, como, não sei se trata isso na tua obra, porque o problema está aí, como buscar a solução para que esse controle chegue no ponto correto. Para que o medo não se transforme em desculpa e nem trave a atuação do agente público. Né? Qual é o nível e como a solução prática para o nosso vereador lá, o cara está lá na ponta, tá, mas eu aqui no município de Maravilha, como é que eu posso compreender e ajudar para estabelecer o nível desse controle correto? Inclusive a minha parte, porque o vereador também faz controle, Rodrigo, diretamente sobre o prefeito e nos conselhos, onde os conselhos da sociedade comunitários funcionam, o vereador tem um papel importante de fiscalização. Queria saber um pouco da tua ideia sobre isso.
Perfeito. Eu acho que os vereadores, a realidade do dia a dia do município, né, sabemos todos, são fundamentais. E especialmente nesse trabalho de, aspas, cobrar mesmo. Né? É o dever dele, né? Cobrar esclarecimentos, cobrar transparência. Transparência é muito mais do que publicidade. Né? Transparência é a ideia de uma informação clara, compreensível a qualquer pessoa do povo. Né? Então, esta ideia da busca da transparência, de bem agir para que as coisas, que a coisa pública fique de todo esclarecida a todos, eu acho que já é um caminho bastante importante. E para isso ele precisa exercer o seu direito de pedir informações ao município, de fiscalizar, mas fiscalizar com serenidade também. Claro que há as animosidades naturais da política no município, isso é normal, né? E até desejável. Né? É graças a esses pontos de vista diferentes que não há uma concordância e não há um conchavo generalizado sobre alguns temas. Né? Então, que haja, digamos, opositores políticos e que, por serem opositores, queiram exercer mais intensamente esse controle, não é algo ruim, né, para a nossa democracia, algo bastante positivo. Agora, esse equilíbrio ele tem que ser feito, por exemplo, no julgamento de contas, né, dos municípios. Quando o vereador vai lá fazer os julgamentos, recebe o parecer prévio do tribunal, pode modificar essa decisão por 2/3 dos integrantes da Câmara, como sabemos. Né? Ora, esse é um processo que tem que ser feito com muita seriedade. Né? Eu não posso, só porque eu não gosto do prefeito, rejeitar as contas dele. Ou eu não posso, só porque eu acho que eu tenho que rejeitar, não dá direito a contraditório, a defesa. Então, esses cuidados, assim, estas balizas que impõe a Constituição, que impõe direitos e garantias fundamentais, também são importantes até para que o vereador atinja os seus propósitos. Né? Eu sempre digo que essas coisas você não pode se precipitar, você tem que fazer com segurança, com tranquilidade. Né? Então, eu acho que isso é importante para que a gente tenha esse ambiente de equilíbrio que você se refere. Outra coisa importante, né, o tema da governança, que é um tema que estudas profundamente, né, na tua tese doutoral também é o tema da governança. Esse é um tema que, eu diria agora, é a bola da vez em termos da gestão pública atual e da administração pública direta, de algum modo. Né? Então, essa ideia de nós termos aí metas, nós termos objetivos para a organização dentro do ambiente íntegro, né? Eu acho que isso é uma pauta que veio para ficar, né? Absolutamente veio para ficar. A ideia de nós termos aí programas de integridade, né? Eu acho que tudo isso é uma coisa que os vereadores podem, na sua realidade, tentar e devem tentar implementar de algum modo. E eles têm absoluta iniciativa legislativa para esse tipo de temática. Né? Claro, com razoabilidade. Também você não pode fazer um nível tal de regulamentação que isso engesse, que isso paralise a gestão pública, mas que tem um espaço aí bastante amplo de atuação da vereança, sem dúvida. Um espaço bem significativo. Então eu acho que é possível a gente trabalhar também nessa esfera, porque antes a gente trabalhava muito a ideia da governança no ambiente privado, das empresas privadas. Né? Essa ideia que você falou que é dos anos 70, né, da corrupção como uma graxa, que os próprios Estados Unidos incentivavam isso, até que veio o Foreign Corrupt Practices Act, aquele ato deles famoso, né, para explicar para os vereadores de combate à corrupção. Essa ideia ela acabou sendo de algum modo abandonada, né, porque nós percebemos que ainda que você pudesse, de algum modo, fomentar alguma atividade negocial e empresarial com base na corrupção, ela, primeiro, é feita de um modo muito desigual, né? De um modo a não propiciar um crescimento uniforme de uma sociedade. Né? Você até tinha nichos de crescimento a partir dessa política. Isso eu não estou nem entrando na discussão ética do tema, estou entrando só na questão prática, objetiva, como funcionava. Né? Então isso, e aí a gente veio evoluindo cada vez mais, evoluindo. Nós temos aí canais de denúncia, são coisas importantes. Claro que tem que haver, sabe, Afonso, o que eu tenho preocupação é um bom senso nisso também. Porque às vezes a gente nota a denúncia pelo denuncismo, né? A eletricidade das denúncias. Né? E isso tudo é bastante complicado. Né? Nós temos também que ter um exercício, eu diria, parcimonioso, nós temos que ter um exercício cuidadoso desse controle para que ele não se vire contra si mesmo.
Eu acho que a partir do momento que a gente atingir esses objetivos, né, que não é fácil, eu vou dizer para você que não é algo simples, porque passa também pelas pessoas e por uma questão de cultura que é muito mais ampla, nós sabemos todos, né? Eu acho que nós vamos chegar num bom termo, vamos melhorar. Eu sou otimista como você. Eu acho que estamos melhores agora que estávamos no passado e acho que o futuro me parece muito promissor. Eu tenho essa visão assim muito clara, né? Eu acho que o Brasil hoje, em termos de corrupção, é incomparável com o Brasil de 30 ou de 20 anos atrás. Concordo, Rodrigo. E, aliás, duas observações, né, Rodrigo? Antes de fazer aqui mais uma propaganda dessa obra fantástica. O Locatelli, que é o colega que esteve aqui com a gente no último episódio do Fala para o Vereador, e eu acho que se aplica também ao que tu acaba de observar, ele dizia, olha, na questão urbanística, às vezes os vereadores pegavam a lei do município com o mapa lá do sul para aplicar lá no oeste. Não se dava nem o trabalho de mudar o mapa das divisas com os municípios e como é que vai aplicar aquela política urbana lá, que o Rio é outro, que a geografia é outra, a política urbana do município do oeste. E eu acho que a ressalva vale aqui para o que tu falasse. O papel importante do vereador em legislar nessa matéria de controle e de integridade, mas ver o que é aplicável à realidade prática do seu município. Eu não vou copiar o que a CGU fez em Brasília, pode até me servir de reflexão, mas eu vou adaptar uma lei de controle de integridade que esteja aplicável nas condições do meu município, do tamanho do meu município, com as questões financeiras que o meu município tem, né, o orçamento. Então, eu acho que isso aí é muito importante, né, Rodrigo? O vereador fazer algo não só para inglês ver, como se diz, mas prático, e que isso é feito lá na ponta para o seu eleitor, para o cidadão, quando vai numa padaria comprar um pão. Ele sabe que aquele sistema ajudou a vida prática diária daquele município. Um outro ponto, Rodrigo, tu falasse, olha, os Estados Unidos, eu não estou entrando nem na questão de ética, e é verdade, o Banco Mundial, ele hoje fomenta de forma muito séria políticas de combate à corrupção, sem entrar nesse aspecto ético. Ele botou na ponta do lápis, a corrupção é prejuízo drástico, né, financeiro. Então a corrupção faz mal sim, objetivamente, como tu bem observasse. Vamos chegando aqui a mais de meia hora do nosso terceiro episódio, Fala para o Vereador. Hoje o convidado, meu amigo de longa data, o Rodrigo lembrava, antes mesmo de estagiarmos juntos, fomos colegas de colégio catarinense. Então aqui tá certo que quem foi nosso colega, são 38 minutos de programa, me mostra o Cuca aqui na plaquinha, mas o pessoal que está em casa ali no Instagram agora ouvindo, assim, deve estar vendo algum colega nosso do catarinense, deve dizer, pô, o Rodrigo tudo bem, porque o cara estudava, era dedicado e tal. Agora o Afonso é brincadeira, porque quebrava coisa, pulava. E o Rodrigo foi um dos coaches que me auxiliava ali. Quando eu não estudava para a prova, eu me socorria dos estudos do Rodrigo desde aquela época. E aqui, mais, está focado aí com o quê? Rodrigo Valgas dos Santos, Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos. Então, uma obra aqui que eu indico para os assessores jurídicos aí de todas as câmaras legislativas do Brasil, que são nosso público-alvo aí do SEAP, os próprios vereadores. E eu acho que saber dicas e a partir de estudos históricos e com uma base não só teórica como prática, pode sim ajudar a solucionar problemas. Como sair dessa armadilha, dessa trava? Eu não vou fazer porque eu vou ser processado, e se eu não fizer, eu não estou fazendo nada. Como encontrar você que é um administrador comprometido, pode se valer aí desses anos de estudo da tese doutoral do nosso amigo Rodrigo Valgas e acessar essa obra que eu indico desde já, não li, mas vou ler, Direito Administrativo. Aliás, ganhei uma dedicatória aqui, obrigado, né? Querido amigo Afonso Guizo Neto, alegria de estarmos juntos, um novo livro, espero contribuições aqui de crítica e sugestões. Vai ser só contribuições construtivas, com certeza. Rodrigo, nós temos aqui o Zé Borboleta. O Zé Borboleta, ele entra aqui no
no meu ponto aqui, que eu tenho aqui, e o Zé Borboleta ele é inconveniente. Se eu falasse o que ele diz, a turma ia correr. Ele é grosseiro, mal educado e acha que está tudo errado. E o Zé Borboleta já está me cutucando aqui. Pergunta então se Rodrigo aí é bom mesmo? Está te mandando botar no fogo. Mas eu não vou cometer sem delicadeza. Vou tentar traduzir, né, o que o Zé Borboleta ele vê tudo errado. Ele é um pessimista. Ao contrário da gente, o Zé Borboleta acha que está tudo errado e que nada tem solução. E o Zé Borboleta me chamava a atenção, e vou tentar aqui tirar toda a má educação dele, do que ele pergunta, não vou nem dizer os palavrões que ele me disse aqui, mas ele faz a seguinte provocação, Rodrigo, e talvez ele tenha, no fundo, aí uma razão no que, nessa desesperança dele. Ele diz assim, não sei se tratas isso na tua obra e gostaria que tu falasse, se existe o direito administrativo do medo, ele é uma realidade, não se desenvolveu técnicas, e tu já meio que abordasse isso, técnicas que o administrador público vai usar para fingir que está trabalhando e fugir dessa responsabilização, e aí a política acaba perdendo o seu porquê. Que técnicas são essas? E isso é bom ou é ruim, Rodrigo? Perfeito. Não, essa provocação é excelente e é péssimo. A verdade é que essas técnicas são péssimas no geral. Você pode até ter algum efeito positivo ou outro, de algumas já vamos evidenciar, mas a verdade é que, no geral, essas ditas técnicas de fuga da responsabilização, primeiro, assim, Afonso, esse é um tema muito curioso, porque ele é um tema que não é do Brasil, quando é um tema mundial em vários aspectos, né? Quando a gente vai tratando desse fenômeno do direito administrativo do medo, a gente pensa, quando a gente fala disso aqui no Brasil, o TCU acha que a gente está falando deles. Eu falo, não, o TCU é apenas um detalhe desse fenômeno, nem é o mais relevante, né? Se nós pararmos para ver, os próprios sistemas de Tribunal de Contas é mais relevante do que propriamente o TCU. Ou parece que quando se fala do direito administrativo do medo, nós estamos a falar de uma coisa que só tem aqui no Brasil. Tudo bem, aqui nós temos num nível, eu diria, exponencial, mas não é só aqui. Por exemplo, tem um autor inglês chamado Christopher Hood, que fez um estudo muito interessante na administração pública inglesa, na Inglaterra, sobre a fuga da responsabilização. Que é essa coisa de você delegar, de você eleger bodes expiatórios, de você tentar desviar essa responsabilidade. Deixa eu só fazer um parênteses. Isso tem a ver com a terceirização desacerbada também, de tu terceirizar a função pública sem limite? Sim, interessantíssima a tua pergunta, porque essa é uma das técnicas, está no livro também. A terceirização, não que ela seja principalmente feita para isso, mas ela também é uma técnica de fuga da responsabilização. Porque, por exemplo, a partir do momento que você terceiriza, o agente público, ele diz, não, é com ele. Ele é o prestador de serviços, foi privatizado, isso não é problema meu. Então, isso não deixa de ser uma técnica, e o Christopher Hood fala também exatamente da técnica de terceirização. Então, existem muitas técnicas, então esse fenômeno não é brasileiro. Por exemplo, existe um livro na França, né, que é de um francês chamado Pierre Conessat, e que se chama Surtout ne rien décider, sobretudo não decida, que trabalha a questão da paralisia decisória na França. Veja que, curiosamente, na Península Ibérica, quando eu estive em Portugal pesquisando o tempo e depois em Madrid, lá na Carlos III, com o professor Luciano Pareja Afonso, né? É uma coisa curiosa, porque a Portugal, esse tema do direito administrativo do medo em Portugal é um tema estranhíssimo, porque eles são muito deferentes, eles acreditam no melhor do gestor público e eles respeitam demais, ainda que com algumas exceções, com alguns excessos aqui e acolá, mas eles, no geral, têm uma atitude muito diferencial. Então, eles achavam muito estranho quando eu estava pesquisando esse tema, eles não viam muito sentido, né? Mas quando eu estive com o professor Luciano Pareja Afonso, na Espanha, quando falei do tema, ele falou, por supuesto, la parálisis. A ideia de paralisia, de parálisis, para ele é uma realidade. Por quê? Porque a experiência da Espanha, diferentemente de Portugal, com episódios maiores no tema da corrupção, fez com que você tivesse uma, digamos, exacerbação dos órgãos de controle como uma forma de resposta a isso, tudo bem, faz parte,
mas que gera o fenômeno da parálise, para citar as palavras dele, né? Então esse fenômeno, ele não é apenas, digamos assim, brasileiro. Então dentro dessas técnicas que nós falávamos, tem várias, essa da terceirização, muito interessante você tocar nesse assunto, porque é exatamente uma das técnicas que estão aí. A técnica de delegação que eu falei no início do nosso programa, é a técnica de delegação cada vez mais utilizada. Ela tem até um aspecto positivo, qual é? Que é você pulverizar a cadeia de responsabilidades, porque quanto mais pessoas interagem digamos, no processo decisório, maior o cuidado de cada um e a preocupação de cada um em ser responsabilizado. Tem até um lado positivo, coloquemos assim, essa técnica. Mas, às vezes, ela é usada como uma forma de você afastar-se mesmo de qualquer processo decisório. Por exemplo, é muito comum, né, Afonso, que nos municípios, pela lei municipal, caiba ao prefeito homologar licitações. E isso, eu diria que o tema das licitações públicas é um tema maldito, eu brinco sempre. Eu digo que tem que ser um Midas às avessas, nunca toque. Nunca toque nesse tema, eu falo aos gestores públicos, que é um tema complicadíssimo. Qualquer coisa que aconteça na licitação pública, e aí não precisamos de uma cautela dos gestores públicos e dos órgãos de controle nisso, parece que é responsabilidade do agente público. Então, por exemplo, eu não esqueço uma vez um agente político que defendi, em que ele homologou a licitação, prefeita municipal, uma mulher. E ela homologou essa licitação, o contrato estava sendo prestado, normalmente, né? Mas, passados uns 6 meses, chegou uma denúncia anônima de que haveria ali... Aonde? No MP? No MP. Oh, sim. Mas isso faz parte também, né? Ainda bem que temos esse canal direto, né? Mas dizendo de que as condições de habilitação para que essa empresa vencesse foram excessivas. E que, portanto, haveria uma nulidade de tudo, inclusive do contrato, né? A prefeita não estava nem sabendo desse negócio, desse contrato, o que aconteceu lá com a comissão de licitação na hora que homologou, mas ela assinou a homologação. E como ela assinou a homologação, tem aquele fenômeno que eu brinco, que é a síndrome da onisciência do gestor. Não, mas ele tinha que saber. Ele assinou, o que é uma grande ficção também. Porque se a gente para pensar, você tem 10 licitações para assinar por dia, você não vai ler aquilo, não existe esse mito. As pessoas acreditam, não, você tinha que ter lido. Olha, ainda que tivesse lido, teria que ser formado em Direito. Ainda que fosse formado em Direito, ele teria que entender de licitações públicas, que é um capítulo à parte do direito administrativo, dada a sua complexidade. E mesmo que ele entendesse de licitações públicas, há temas totalmente controversos, em que os licitatistas divergem radicalmente sobre alguns temas. Então não é simples decidir. Então, para fugir disso, delego, só para ficar nas técnicas. Ou ainda 2 técnicas que eu faço uma provocação, e aí vai uma provocação a você agora, Afonso, que é a técnica que eu brinco de diálogos interadministrativos, né? Diálogos informais interadministrativos. O que é o negócio? O prefeito quer fazer uma obra, Afonso, você está lá com o seu gabinete naquele pequeno município. Ele está preocupado em fazer aquela praça, vamos supor que ele queira fazer uma praça, né? Ele está preocupado com o Afonso, ele não sabe o que o Afonso vai pensar daquele negócio. Então, não deixa de ser uma técnica para o bem e para o mal. Tem um aspecto positivo dessa técnica, não nego, mas tem um aspecto negativo, que ele bote a planta da praça embaixo do braço, chegue no seu gabinete, abra. Doutor Afonso, veja, essa é a praça que eu pretendo fazer. O que é que o senhor acha? Eu não estou dizendo que você vai responder assim, né, Afonso? Você não me leve a mal. Mas você pode dizer, olha, eu gostei, mas eu acho que isso aqui podia ficar mais aqui, né, prefeito? O povo precisa mais ambiente de circular, precisa de umas cadeirinhas aqui, uns banquinhos para sentar desse lado. Veja, ao fazer isso, ele de algum modo está tentando trazer para o processo decisório os órgãos de controle. Ele não está tão preocupado em saber qual é a opinião do promotor, do juiz sobre isso. Mas ele tem receio de que eventualmente algo seja discutido quanto a isso. Como também quando ele procura conselheiros do Tribunal de Contas para poder, ainda que informalmente, por isso eu digo diálogos informais interadministrativos como técnico. Para dizer, olha, eu posso fazer isso? Ele está lá falando com o sujeito na voz, verbal ali, para já ir, né, dizer, não que ele vai poder dizer depois que o conselheiro disse que ele podia fazer isso, mas ele de algum modo amarra. E esse amarrar é uma técnica de você blindar-se, de você de algum modo escapar e desviar-se da responsabilização, para além da paralisia. Porque no Brasil nós falamos muito dessa ideia da paralisia decisória, né?
E, aliás, a paralisia decisória, nesse livro francês, só para te colocar, muito interessante para os nossos vereadores também, é que a técnica de não, tracinho, decisão, não tem nada a ver com indecisão, absolutamente. Quando você não decide, não é que você não queira decidir, você está decidindo, mas você deliberadamente resolveu decidir assim, adiar o processo decisório para você ser responsabilizado. E isso é péssimo, isso é terrível. É terrível porque você deveria decidir e você não pode assumir isso publicamente. Porque se você assume isso publicamente, omissão é evidente. Então você tem que fazer o seguinte, Afonso, e é péssimo, não estou a defender a técnica, né? Você tem que dizer, olha, esse tema é muito complexo. De modo que nós vamos fazer um GT, um grupo de trabalhos que vai pesquisar essa temática aí da reforma administrativa e após esse período vamos apresentar um novo projeto que fica sendo enrolado, embarrigado e postergado, porque o gestor tem receio em mexer num certo abelheiro, tem receio em decidir. E assim como essa, eu elenco umas 10 técnicas lá do trabalho que procuram discutir esse fenômeno. Né? Show de bola! Então fica a dica aí para os assessores legislativos e vereadores, direito administrativo do medo, risco e fuga da responsabilização dos agentes públicos, pela editora Revista dos Tribunais. Torna a repetir, foi por algumas semanas, não sei se ainda é, Rodrigo, o livro mais vendido e acessado do site Amazon em todo o Brasil, Rodrigo Vargas dos Santos. Quer dizer, uma obra aí que veio para ficar e para auxiliar você no seu município e a todos nós, em verdade. Rodrigo, vamos chegando ao final do nosso programa aqui, já são mais de 50 minutos aqui de bate-papo bom. Quando o bate-papo é bom, porque a coisa passa rápido, né? Eu acho que a gente ajudou bastante aí a levar algumas ideias para os nossos vereadores e principalmente como fugir dessa armadilha do medo em decidir, direito administrativo do medo. Eu finalizo aqui, Rodrigo, mais uma vez te agradecendo, mas não sem antes tocar em mais 2 pontos para finalizar. Claro, o ponto final, eu gostaria que finalizasse tentando dar o recado aqui, né, um conselho mais assim como fosse um paizão, claro, a partir do teu estudo e da tua técnica, no mundo político real, lá na prática. Vamos sair da academia, vamos sair ter a humildade, e tu sabe isso melhor do que eu, porque tu advoga para essa turma, lá na ponta, no dia a dia, né, do sol, do vento, qual é a contribuição, né, além do que a gente já falou aqui, de projetos, etc. e tal, na prática, como o vereador, como o assistente legislativo, ele pode contribuir para formar um processo, uma cultura de controle social, onde o medo não seja uma desculpa e nem seja uma realidade a ponto de travar. Queria que tu finalizasse com esse recado prático, mas não sem antes uma dúvida que eu tenho aqui, qual é o teu posicionamento? Tu falavas dos limites das decisões, né? Mas a gente pega situações, e falasse com muita propriedade, não pode o vereador, porque o prefeito é de outro partido, vou aprovar ou rejeitar as contas, ou qualquer outro projeto de interesse social que seja iniciativa do executivo. Vou votar a favor porque eu sou do partido e tenho o apoio do prefeito. Não, vou votar a favor ou contra, conforme a conveniência. Mas, e é evidente que não pode ser assim, mas a gente sabe que, diferente de decisões judiciais, e aqui eu chamo a atenção sem entrar no mérito, mas a gente está em uma CPI do governo federal, né? Uma CPI que me parece tem um mérito de um porquê, eu acho que ela tem a sua razão de ser, mas ao mesmo tempo a gente vê que também tem um certo, abre aspas, não estou generalizando, um certo holofote, um certo circo. Eu vou me destacar também porque eu quero, enfim, ela foge muitas vezes, e não é nem certo nem errado, também não vou entrar nos aspectos de quanto é ruim, quanto é bom, mas a decisão ela é essencialmente política, não técnica jurídica. Não estou dizendo que uma coisa está descolada da outra, mas existe sim, e até com fundamentos, você descolar do técnico para tomar uma decisão que você acha politicamente justa naquela realidade. Daí o porquê dessa liberdade, né? Claro, com quórum qualificado, como tu já dissesse, mas uma CPI, tanto essa do governo federal, como qualquer outra que possa existir a nível estadual, e nosso foco nos municípios,
ela pode também estar recheada desse elemento prático de intenções boas e não tão boas, de bastidores. E ao mesmo tempo que se deve primar pelo que é correto, até pela técnica, se existe sim uma liberdade de decisão política além do direito, além da técnica. Queria saber a tua opinião sobre isso, na prática, como isso tu vê que isso vem ocorrendo Brasil afora, aí já que tu tem tantos contatos e clientes e conhece tantas realidades. Perfeito. A primeira provocação tua eu vou responder mais objetivamente. Eu acho que o vereador, para fazer essa diferença, tem que ter formação, tem que se formar, tem que buscar algo mais. Claro que a gente sabe que mesmo um vereador mais simples, ele tem um elo, ele tem uma raiz com a sua comunidade e ele tem um papel relevante. Ainda que tenha alguma limitação na sua atuação, pela simplicidade que houve a sua formação, de alguns vereadores, outros não, né? Ele tem o seu papel e ele é relevante, né? Ele faz esse link, ele faz essa ponte da sua comunidade com o prefeito, tem atender expectativas, né? Mas eu acho que o vereador, ele nunca pode se descolar da ideia da formação, da educação, no sentido de como eu posso melhor exercer minha função. Então, acho que isso ficaria como meu principal conselho. Você falou da Coreia, esses dias eu vi alguém comentar das novelas coreanas, que a jovem quase se desespera para tirar as melhores notas, é tudo muito bonitinho, é tudo essa coisa, tudo bem, ainda que seja uma parte da realidade, não toda ela, mas porque lá eles souberam na própria carne a diferença que fez a educação para aquele povo dar esse salto. Então, para eles tirar nota 10 não é um detalhe, é o que salvou o país deles, é o que vai dar um futuro melhor. Então, eu diria que esta ideia da educação, enquanto a gente não introjetar a importância disso em todas as esferas, eu acho que nós não avançaremos muito, né? Por isso a importância. E com relação ao que falavas, até que ponto a gente pode compatibilizar a questão da política e dos interesses políticos com o bom direito ou com a boa técnica? É difícil compatibilizar. Primeiro assim, nós somos seres humanos. Numa CPI como essa que está a ocorrer, há colocações pertinentes e há colocações que visam por holofote. É fato, né? Então você tem as duas coisas e isso faz parte do mundo, faz parte da realidade. Mas eu sempre gosto muito da expressão de que um processo de cassação de prefeito, um processo de impeachment, uma CPI, eles são processos político-administrativos. Ou seja, ao mesmo tempo que eles têm um quê de político, de uma certa discricionariedade política na avaliação de um tema, mas eles não podem se descolar de todo do direito, das balizas do direito. Por isso, tantas regras a serem observadas. A gente não tem como ter um controle absoluto sobre essas intenções do agente em querer se promover, em querer um fim aqui e acolá que tenha mais a ver com seus próprios interesses políticos. Mas ele não pode, a despeito que ele queira isso, e é legítimo que ele queira isso, ele não pode também se descolar completamente das normas. Então a CPI, por exemplo, que você deu como exemplo, a despeito de ter momentos de holofote, a despeito disso e aquilo, ela tem que pragmaticamente, ao apresentar seu relatório final, por A mais B, dizer, olha, ouvi isso, ouvi aquilo, entendeu? Aí isso tem que ser técnico. Eu não posso ter um devaneio ali, né? Eu acho que isso chama a realidade. Mas a gente não tem como, sabe? Diria se descolar de todo dessas ambivalências. Eu acho que o homem político, ele é um homem ambivalente. Ele tem interesses pessoais, ele tem interesses sim em prol da coletividade, ele tem interesses em prol de todos, né? Desde próprios ou da coletividade. Mas isso não impede. Essa ideia também que o sujeito, por pensar em querer ficar na vida pública, em ter uma carreira, eu não acho isso indesejável. Eu gosto do político profissional. Em que sentido? Aquele que escolheu ser político por profissão. A gente não gosta do médico profissional? A gente vai procurar um médico profissional. A gente não vai querer um médico que seja só 4 anos médico e tchau. Quanto mais. Então, eu acho que o ser político profissional nesta conotação, né, de ser algo dedicado à vida política, ainda que sim vise ganhar o seu sustento, ainda assim que vise galgar postos mais altos na política, mas balizado pela lei, pelo direito, e sujeito à fiscalização também, como todos estamos. É isso aí. E até uma ideia, né, uma visão bem interessante do Rodrigo, nosso convidado de hoje, porque em tempos em que a política ela vai, pelo desgaste, e até talvez por aquela grande percepção do brasileiro que a gente comentou, do fenômeno da corrupção,
acaba sendo algo que, não só no Brasil, tocasse outros exemplos, a Espanha é um bom exemplo disso. Meu orientador de doutorado, hoje de doutorado de Salamanca, de governança global, Dr. Pedro Nevado, ele foi político, né, em Extremadura. Ele dizia que a filha dele dizia, quando ele era deputado: o que seu pai faz? Meu pai é professor. Ela escondia que o pai era agente político, porque ela tinha medo, vergonha, né? Então é um fenômeno brasileiro. Rodrigo, eu agradeço, nosso tempo aqui vai finalizando. Quando o papo é bom, passa rápido, realmente. O Cook ficou me chamando a atenção do tempo, mas foi muito bom. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que os nossos vereadores, assistentes legislativos, o pessoal que nos acompanha, em geral, aprendeu muito. E longe de a gente trazer todas as soluções, a gente trouxe que é possível a gente dialogar. Eu acho que a grande mensagem que eu tiro da tua fala, dentre outras, há que se haver humildade desse diálogo, o diálogo dos atores, né? O Ministério Público, o Judiciário, Executivo, Legislativo, todos, no menor ou no maior grau, a gente tem que ter humildade. Claro, ter independência de cada um fazer o seu papel, e às vezes o papel do Ministério Público, por exemplo, é um papel chato, porque você tem que, às vezes, entrar com uma ação que não era o objetivo final, mas não sem perder a capacidade de se colocar no lugar do outro, de não pegar a caneta do prefeito, mas ver que o prefeito tem uma realidade prática incompatível, às vezes, com o que a norma diz. Então, isso é fundamental, ter essa sensibilidade, a humildade de saber que a gente pode, junto, se colocando no lugar do outro, estabelecer denominadores comuns e achar soluções para os problemas práticos. Muito obrigado, Rodrigo, que tua despedida final para o nosso público aí, mais uma vez eu agradeço. Direito do administrativo do medo não é para colocar medo, é para identificar um fenômeno que deve ser compreendido e solucionado. E a tua obra traz um pouco disso, e eu tenho certeza que vai contribuir não só aqui, estou vendo, no Brasil, como em outros sítios aí, Espanha e tantos outros lugares. Obrigado e mais uma vez parabéns pelo teu trabalho. A gente sempre tem, às vezes, a gente vai ficando velho, Rodrigo, a gente começa a ter orgulho daquelas pessoas que você viu assim, né? Participou como colega de aula, especialmente quando o mundo vai ficando tão grande. Hoje no Florianópolis, no nosso tempo, tu conhecia todo mundo, hoje não mais. Então aquela pessoa que você conhecia pouco já se torna um amigo íntimo, né? Quando você encontra, né? E eu tenho a satisfação de dizer que fui teu colega no Catarinense, estagiamos juntos, e eu tenho orgulho de ser contemporâneo de um profissional de tanta capacidade e também está contribuindo com a sociedade e com o Brasil melhor. Obrigado. Não, imagina, eu só tenho como agradecer. A recíproca é para lá de verdadeira, a admiração é mútua, a gente sabe como tu és dedicado à tua função de promotor, da tua envergadura de jurista e das tuas preocupações e de estudos, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço ao Cook também, né, que esteve aqui conosco, compartilhando, aos nossos ouvintes aqui, né, que estão participando também do nosso podcast, episódio número 3. Então, dizer que foi uma honra mesmo, muito grande. Voou o nosso tempo, né, Afonso? Passou rápido, tanto tema bacana, né? Temas muito ricos que pudemos aqui trabalhar. E para mim é uma honra, sempre a teu dispor para a gente trocar ideias. E parabéns, né? Parabéns ao SAP Brasil, parabéns a ti por essa iniciativa, porque eu acho que essa mudança tem uma coisa muito fantástica no teu trabalho, nesse aspecto, entre tantos, né? Mas é ter a percepção que a mudança ela começa no município. E você ter uma rede grande de vereadores, de pessoas com boa formação, o teu programa aqui visa dar essa formação, isso faz a diferença. E é por aí que as coisas começam a mudar. Então eu acho que isso é muito bacana, muito bonito. Então, dizer que é uma honra estar nesse tipo de programa, nesse tipo de proposta. Legal, é isso aí. Tiramos hoje o Rodrigo cedo da cama. Um abraço. Obrigado ao SEAP Brasil, obrigado a todos os parceiros e até o próximo episódio em breve.